Você já foi direcionado por Deus, já recebeu uma palavra de Deus, já recebeu a orientação de Deus, já entendeu alguma coisa em Deus que você deveria fazer, mas você se omitiu? A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. É uma bênção estarmos aqui novamente no nosso canal Momento de Meditação e Algo a Mais. Não é verdade? Nessa oportunidade, nós queremos dizer que eu acredito que hoje, sim, saiu o nosso sorteio. Então, está aqui a nossa Bíblia, não é? Nós não conseguimos fazer, você viu no vídeo passado, né? O nosso sorteio, e criamos um outro jeito, e agora sim, no final do vídeo você vai ver lá então o ganhador, ou a ganhadora, não é? Dessa Bíblia linda aqui, para você ou para você presentear, tá bom? Não tem problema nenhum, como você quiser fazer, seu, tá tudo certo. Parabéns aí ao irmão, à irmã que ganhou a Bíblia, que Deus te abençoe e boa leitura, tá bom? Deus abençoe. Aguarde até o final, tá? Aguarde até o final aí do programa, por gentileza, para que você possa, então, ver aí. A ansiedade aí, nós colocamos aí um pouquinho para trás, você vai ver aí, tem uns shorts aí sobre ansiedade. Então, calma. Assista o vídeo, assista a mensagem, tá bom? Ore com a gente e depois você vê lá o irmão ou a irmã que foi abençoado com esse sorteio. Muito bem. Eu quero ler com você aqui, ó, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso 22, que diz assim: Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Eu sou apaixonado por esse texto. Toda vez que eu falo ou falar de Saul, eu sempre vou dizer que ele era um homem que tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para ser bem sucedido em tudo. Mas eu não quero entrar nessa questão aqui hoje, para não ficar muito longo aqui o vídeo e a mensagem. Porque o fato mais importante aqui é que lá, ele procurando lá as jumentas, né, do seu pai, e nesse processo de procura, ele acabou chegando até o profeta Samuel, e quando ele chega ao profeta Samuel, Deus diz ao profeta de que ele era o homem indicado por ele para ser o primeiro rei da nação, o primeiro rei de Israel. E é interessante que nesse processo de convencimento, né? Porque tem o processo de convencimento, né? Tem o processo onde a gente precisa ser convencido de algumas coisas. E Saul também passou por esse processo de convencimento com alguns sinais, né? Samuel derramou óleo, ele teve essa unção particular, óleo na sua cabeça. Depois foi dizendo que alguns sinais iriam acontecer, presentes, ele ia receber no meio do caminho, ele ia encontrar profetas, ele ia profetizar, ele ia ser transformado num novo homem. Enfim, uma série de acontecimentos viriam para que ele pudesse entender que aquilo era uma direção de Deus, que aquilo estava no propósito de Deus para a vida dele, de que aquilo fazia parte do objetivo de Deus com a vida dele. Então aí é interessante que no dia da posse oficial, né, a festa preparada, a fanfarra preparada, não é? A comida preparada, o povo veio, está todo mundo lá esperando o momento da anunciação, tudo foi feito, porque eles é que pediram, não é? A gente não pode esquecer o rei. E agora Samuel faz aquele discurso de abertura, vocês pediram, Deus então escolheu um homem, blá, 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 blá. E aí até que um olha para um lado, outro olha para o outro e fala, mas cadê o homem?
Aí alguém pergunta, mas cadê a pessoa que vai? Cadê o que você falou? Ué, para onde nós vamos? Aí procura daqui, corre ali, corre aqui, corre ali, e diz, tá ali, ó, achei. Aonde? Tá aqui, escondido, atrás das bagagens. Então, nessa oportunidade aqui dessa mensagem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que muitas das vezes nós já fomos ministrados por Deus em alguma direção, em alguma orientação, não é? Já fomos direcionados por Deus em alguma escolha, em alguma atitude, em alguma decisão que a gente precisa fazer, tomar, ir, realizar, fazer, caminhar, se direcionar. Mas mesmo assim a gente continua se omitindo, a gente continua se escondendo, não é? A gente continua procrastinado. Então é interessante que às vezes a gente já passou pelo mais difícil. Porque às vezes o mais difícil não é o fazer, o mais difícil é ter a confirmação, é ter a direção, é ter a convicção, é ter a certeza de que aquilo é a coisa certa a fazer, que aquela é a direção certa a fazer, que aquele é o caminho certo a tomar. Mas, mesmo depois de tudo isso, a gente, ou por medo, ou por receio, ou por atormentado por a ansiedade do que as pessoas vão falar ou vão dizer, ou a questão de fracassarmos, porque às vezes no processo a gente fracassa mesmo em algumas batalhas, mas não quer dizer que perdemos a guerra. Mas às vezes Deus, no processo, faz a gente ter algum tipo de perda ou de insucesso, mas porque faz parte do trabalho dele na nossa vida. Mas aquilo que ele disse que é o final das coisas, a coisa em si, está garantido, porque foi ele que direcionou, foi ele que falou, foi ele que mandou a gente ir. Então, por uma série de razões, a gente fica se omitindo, se escondendo, a gente não assume a nossa responsabilidade, a gente não assume o nosso papel, a gente não assume o nosso lugar, a gente não assume e realmente se posiciona naquilo que a gente, de fato, de verdade, já recebeu a unção, a autoridade, o ID, a graça de Deus para poder fazer e para poder realizar. Para você que está aqui, pai, mãe, pais que estão aqui, está intrínseco no fato de Deus ter te dado a graça de ter gerado um filho ou uma filha, a graça de que você não pode se omitir. Você não pode se omitir nessa educação, você não pode se omitir nessa repreensão, você não pode se omitir na educação, você não pode se omitir na orientação, você não pode se omitir no acolhimento, você não pode se omitir no gerenciamento, na condução. A gente não pode se omitir naquilo que a gente já sabe que é nosso, que Deus nos concedeu, que Deus nos responsabilizou, que Deus nos autorizou, que Deus nos direcionou. Entende? Então, em qualquer área da nossa vida, que a gente já tenha convicção, que a gente já tenha certeza de que nós fomos orientados, direcionados, que nós já fomos mandados, autorizados por Deus, ungidos por Ele, capacitados por Ele, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos esconder. Nós precisamos ir lá, nos colocarmos na frente e assumirmos essa responsabilidade. De fato, de verdade. Não com título, não com nome, mas de fato, de verdade, sermos as pessoas que assumem aquilo pela qual nós entendemos que Deus já nos designou para tal coisa. Então, essa mensagem de hoje é para chamar a sua atenção no seguinte sentido, e a minha também. Não é porque Deus também me autorizou como um pastor, Deus me condicionou, Deus me mandou, Deus me ungiu, Deus me capacitou. Mas muitas das vezes também eu me omito. De verdade mesmo. Me escondo de alguma coisa, de outra coisa. E de vez em quando eu preciso retomar essa graça, né? De entender aquilo que Deus já me disse, já me direcionou, já me orientou, já houve um tempo buscando, gritando, chorando, gemendo, jejuando, pedindo graça, orientação, a palavra certa, e essas coisas vão sendo nos dadas. E mesmo com tudo isso, a gente vai se omitindo, vai se escondendo e vai se omitindo. Não é verdade? Então, às vezes a gente com medo de perder, não é? A gente não se posiciona. Mas é importante que a gente saiba que se nós estamos convictos
de que aquilo em Deus é a coisa certa a fazer, não se omita, não se esconda. Vá lá, assuma, vá. Deus é contigo. Ele te fortalecerá, Ele te ajudará, Ele te visitará, não é? Ele proverá, Ele susterá, Ele será com você. Porque se foi Ele que falou, então a gente tem que ter certeza de que tudo isso será provido, manifestado por Deus na história da nossa vida e na história do nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe com essa palavra. Não é fácil não, irmãos. Não. É muito mais confortável e cômodo a gente se omitir, a gente se esconder. É verdade. Mas não dá para a gente viver assim. A gente vai precisar, em muitos momentos, entrar na arena do leão, encarar ele de frente, mas com a certeza e com a confiança de que nós estamos ungidos, capacitados e autorizados por Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Não se omita mais. Vá lá, perdoe, se reconcilie, mude essa história, faça algo novo. Tome coragem. Que Deus te abençoe nessa oportunidade, com essa graça, com essa palavra, no nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia, enquanto você se ajeita aí, se você puder, é claro, de repente você não pode, mas onde você puder, onde você estiver, se ligue nessa oração. Mas se você puder encontrar um espaço, um lugar, um ajoelhar, um sentar, um fechar de olhos, também vai ser uma bênção. Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela graça de nós estarmos aqui nessa oportunidade, nessa hora. E é interessante esse texto, né? Da vida de Saul, como ele teve tantos sinais para entender que Deus estava realmente o capacitando para fazer e realizar aquilo pela qual estava tudo preparado para que ele pudesse assumir. Muitas das vezes nós também, Senhor, temos um tanto de sinais na nossa vida, temos um tanto de sinais, tanta informação de Deus na vida da gente. Já recebemos palavras, instruções, conselhos, direcionamentos, que a gente entendeu que pela graça do Senhor, o Senhor nos concedeu para que a gente pudesse de fato, de verdade, reunir coragem e força para poder ir naquela direção, realizar, mover-se e decidir, mas com a consciência segura de que o Senhor estava conosco. Mas na hora da ação, muitas das vezes a gente se omite, a gente se esconde. Estou falando de mim também. A gente não vai, a gente não dá o primeiro passo, a gente não sai do lugar, a gente fica preso ali. Me ajuda, Senhor, ajuda teu filho que chegou aqui nessa mensagem, tua filha, ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda teu povo, ajuda cada irmão, independente da sua religião, que chegou aqui, mas que entendeu que de alguma forma, de alguma maneira, ele já tem os elementos e as ferramentas certas para se mover em alguma direção. Mas o medo, a procrastinação, sei lá, tantas coisas que povoam a nossa mente, nosso coração, tem mantido ele ou ela presa num determinado lugar. Mas, por favor, nos ajuda a ir à ação, nos ajuda a pôr a nossa vida em movimento, nos ajuda. Corremos muitos riscos, é verdade, mas com a tua graça e com a coragem que vem do teu Espírito em nós, esperamos sair do nosso lugar e viver um tempo novo. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, não é? Com essa mensagem. Eu espero que tenha te edificado, assim como me edificou também. Já está chegando aí o sorteio, aí você já vai ver, calma um pouquinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, louvamos a Deus, que nós já estamos aí rumo aos 400 agora, para depois os 500, não é? Aí nos 500 vamos fazer outro movimento. Mas se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, comente aí se você sentir a vontade de comentar aí no vídeo, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, com aquele contato, com aquela pessoa que você ainda não compartilhou. E eu espero você no nosso próximo canal, no nosso próximo vídeo, aqui na nossa próxima mensagem do nosso canal, Momento de Meditação e Algo a Mais. Fique com Deus. Até a próxima. Amém. Lembrando que onde essa pessoa morar ou more, onde você morar,
essa Bíblia vai chegar até você aí, tá bom? Então vamos lá, podemos? Sorteio, agora, hein? Valendo. Pode trazer aqui. Aí, ó. A irmã Feliciana. Muito bem. Então, Feliciana Marques, 6506. Aí. Muito bem. Parabéns. Então, essa irmã, a irmã Feliciana Marques aí, foi a vencedora, ganhadora da Bíblia. Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Em nome de Jesus.